senhora mesmo. Cidinha, irmã Cidinha. Meus irmãos, a direção está do Espírito Santo, viu? Nada a reclamar, só agradecer. O Espírito Santo está como grande neste lugar. Se ligue no céu. Um louvor ele pode batizar você com o Espírito Santo. Glória a Deus, coisa boa. Sentir a presença de Deus Altíssimo. Aleluia, glória a Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Motivo de alegria estar na casa do Senhor, né? Para mim sempre vai ser mais uma oportunidade de estar aqui. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus, tu és tremendo, Jesus. Tu és grande, tu és lindo, Senhor. Aleluia. Quanto a irmã não acha, eu vou deixar aqui Isaías 42, versículo 5, que diz assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e estendeu, que formou a terra e tudo que nela produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o Espírito aos que andam nela.
Senhor, não deixe que o teu servo me veja aqui. Me cobre com o teu sangue carmesim. E aí, quando eu falei, eu sei que a direção é tua. Aí Deus confirmou na boca do servo, né? Dessa oportunidade, em nome de Jesus. Deus, aleluia. Glória a Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Nossa irmã Tamiri se encontra com a oportunidade de deixar o que Deus colocar no seu coração. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Toda arma de rancor contra ti se desfará, quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu também estava ali escondidinha, disse a Virgínia, não quero oportunidade. Ela disse, mas se Deus mostrar ele, vai não. Eu estou aqui escondidinha, não quero não. Tem dia que a gente só quer estar quietinha, não quer, só quer estar recebendo, né? Mas como ele disse que a direção é pelo Senhor, eu vou deixar uma breve saudação lá em Marcos, de capítulo 9, de versículo 23 e o 24, que diz: E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. A Bíblia vai dizer que há muito tempo esse pai sofria com esse menino epilético. E a Bíblia vai dizer que ele vai atrás de Jesus, mas chegando lá ele vê os discípulos. E ele pede para que ajude ele. Só que os discípulos não conseguem fazer. Aí Jesus chega no ambiente, está tendo uma discussão. Aí Jesus diz, por que estão discutindo? E a gente sabe que quando Jesus chega, a discussão acaba. Aí Jesus, o que está acontecendo? Aí um da multidão diz assim, Senhor, esse menino aqui, ele se joga no fogo, ele se joga na água. Esse menino aqui, ele fica com a boca como se estivesse espumando. Esse menino aqui, ele sofre há tanto tempo disso. Só que os teus discípulos não fizeram nada. Aí Jesus chega na situação e diz assim, ó geração incrédula, até quando eu vou precisar estar no meio de vós para vocês crerem? E muitas das vezes a gente está incrédulo. Muitas das vezes a situação está tão difícil que só quando alguém diz assim, disse Jesus, é que a gente vem crer. A gente não percebe que Jesus já está no ambiente, já está resolvendo a situação. Aí a Bíblia vai dizer que ele diz assim, traz ele. E quando traz o menino, a Bíblia vai dizer que o menino se agitava mais. Por quê? Aonde a presença de Deus está, Satanás se revolta mais. Sabe por quê? Porque ele sabe que Jesus está chegando na situação. E quando Jesus chega para resolver um problema, aí a Bíblia vai dizer que enquanto Jesus está lá conversando com o pai do menino, o demônio se agitava mais ainda. Mas antes de Jesus curar o menino, Jesus tinha que tratar do pai. Aleluia. O pai já vinha lutando muito tempo. O pai já estava muito cansado da luta. E muitas das vezes, para Deus tratar com alguém da minha e da tua casa, primeiro ele tem que tratar comigo e você. Aleluia. Primeiro ele tem que tratar no meu íntimo e no teu íntimo. Porque às vezes a situação já está tão saturada. O pai desse menino já estava saturado. O pai desse menino já não suportava mais ver Satanás pintar e bordar com a vida do filho dele. E muitas das vezes a gente olha para alguém e diz, Senhor, já não suporto mais Satanás fazer o que quer com alguém que eu amo. Aí Jesus chega para o pai do menino e diz, que situação é essa?
Ele disse: Senhor, já faz tanto tempo. Eu estou aqui porque eu preciso de um socorro, mas me ajuda na minha incredulidade. Me ajuda porque eu sei que o Senhor faz, mas já faz tanto tempo, Senhor. Tanto tempo que para mim não vai ter mais jeito. Ei, o céu te trouxe aqui nesta noite para te dizer: eu chego na situação. Quanto mais o demônio se agitava, Jesus diz: ainda põe o limite, traz o menino. Aí Jesus bota a mão no menino, porque tinha curiosos no meio, sabe? Da peleja, da luta. Aí a Bíblia vai dizer que o menino não se mexe. Aí alguém no meio da multidão diz assim: está morto. É porque quando Deus chega na situação e resolve mudar o cenário, alguém que está curioso olhando diz: oxente, Jesus veio para resolver e matou. Ei, Jesus está dizendo: quando eu chego eu resolvo. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Jesus diz assim: sai dele, eu te ordeno, espírito mudo e surdo. Só o Senhor, né, não? Para dar a ordem para aquele espírito surdo e mudo que não quer ver, que não quer escutar o Senhor, mas ele diz: eu ainda trato com alguém que não quer ouvir quando tu vem falar. Eu ainda trato com alguém que não quer nem enxergar quando tu vem falar. Aí a Bíblia diz que Jesus toma ele pelas mãos. A Bíblia diz que Jesus ergue o menino. Aleluia. A Bíblia diz que o menino se levanta. Tu crê? Desde ontem Deus está falando no ambiente que aquilo que parece morto, Ele vai movimentar. Tu crê? Aleluia. Aquilo que aos teus olhos se parece morto, Ele está dizendo: eu vou dar movimento. Eu vou dar movimento porque eu estou chegando com a solução. E eu agradeço a minha rica oportunidade. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quando a irmã estava trazendo essa mensagem, né, que muitas vezes a gente está falando de um personagem bíblico e o personagem era a irmã. Glória a Deus, aleluia. Deus falava no meu coração: repreende essa voz de choro que foi até hoje, irmão. Aleluia. Ele vai entrar na causa, Ele vai fazer, aleluia, o desejo do teu coração. Glória a Jesus. Não vai ficar feito criança quando Deus fizer. Amém? Deus é lindo, irmão. Deus é maravilhoso. Deus faz. É só eu e você crer. Glória a Jesus. Vamos louvar, ouvir o louvor com a irmã. Como é que você, essa moreninha aqui? Tawane. Louvar materialismo uma oferta. Amém? Glória a Deus. E o nosso diácono vai orar. Amém? Os irmãos que não tiveram oportunidade, deixa para a próxima, que eu estou presente. E hoje o Espírito Santo estava dirigindo o culto, não foi eu não, irmão, viu? Aleluia. O Espírito Santo estava direcionando aí quem era que ia louvar. Ele mandou eu dar a oportunidade da irmã de novo. Amém? Aleluia. Glória a Jesus. Oremos, Pai amado, Pai santo, Pai querido, Tu és fiel, todo poderoso, digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nesse momento, nós recolhemos a oferta para a Tua casa. Fica conosco, que essa oração que eu te faço, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Deus, que vive e reina para todo sempre. Amém.
Diácono Rachid agora está com a oportunidade de trazer a mensagem, amém? Vamos ficar de pé. Os irmãos que não tiveram oportunidade, na próxima vai ter, amém? Eu só agradecer. Eu agradeci a Deus pelo livramento que Deus me deu quarta e pelo livramento que Deus me deu hoje. Amém? Amém. Olha, por isso que Deus tocou no meu coração, né? Porque muitas vezes, irmão, a gente recebe bênção, recebe proteção, livramento, e o importante é agradecer, né? Às vezes a gente louva, mas esquece de agradecer a Ele, né? Porque Ele é que conduz, Ele é que guia o meu e o teu passo. Aleluia, glória a Deus. Se tiver mais alguém, pode agradecer, porque é importante agradecer a Ele. Porque, irmão, se eu e você hoje está com os olhos abertos, é porque Ele nos chamou. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. Só a igreja com a paz do Senhor. Amém. Agradeço mais uma vez a oportunidade de trazer uma palavra. Mateus capítulo 24. Eu vou ler alguns versos ou versículos. Mateus capítulo 24. A partir do versículo 1. Vamos ler do versículo 1 até o 7. E depois do versículo 31, amém? Amém. Mateus 24, do versículo 1 ao 7, e depois do versículo 31. Amém, igreja? Amém. Tendo Jesus saído do templo e a se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Verso 4. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Verso 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede e não vos assusteis, porque é necessário assim que aconteça, mas ainda não é o fim. Verso 31 diz assim: e ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém? Amém. Quem mais precisa de oração? Eu e minha casa. Pai amado, Pai santo, Pai querido, o Senhor é maravilhoso, digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Perdoa os meus pecados, fica conosco. Essa oração que eu te faço no nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Deus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Poder sentar, queridos. Eu só queria aqui rapidamente, antes de entrar na palavra, essa sessão aqui de Mateus, capítulo 24, vai falar, eu só queria ler alguns tópicos aqui de Mateus 24. Fala sobre o sermão profético, a destruição do templo, o princípio das dores, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem,
A parábola da figueira, exortação à vigilância. A parábola do bom servo. A parábola do bom servo. Mateus capítulo 24 é uma sessão interessante, porque Jesus ele é confrontado pelos discípulos e eles fazem série de perguntas ao mestre. E uma das perguntas que eles fazem é sobre o fim do mundo. Algumas traduções falam fim dos séculos, do dia vindouro. Mateus capítulo 24, ele fala dos princípios das dores. E ele vai dizer que ainda não é o fim. Agora imagine você quando for o fim. Agora na parte sul do nosso país, teve um furacão por lá, muitas casas, muitas propriedades foram destruídas. Mas ele diz assim, ó, que isso ainda não é o quê? E como é que será o fim? Se ele fala de rumores de guerra, e aí não precisamos ir para muito longe, irmãos. Nós tivemos agora esse caso, a gente agora teve aqui uma guerra civil que foi no Rio de Janeiro, não foi isso? Então vai segurando aí, igreja. Só são os princípios das dores. São eventos que necessariamente terão que acontecer antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer que Ele está voltando. Aleluia! Então, nós, como cristãos, seguidores de Cristo, estamos vendo eventos não só no nosso país, mas pelo mundo afora. É porque Jesus Cristo está voltando. Aleluia! Rumores de guerra. Nós sabemos, irmãos, a guerra sobre Rússia e Ucrânia, que não terminou ainda, irmãos. Estamos vendo os sinais, eventos que antecederão antes da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus falou assim, ó, está vendo aí, Senhor, olha, como será o fim do mundo? Ele sai do templo, um templo suntuoso, que era o templo em Jerusalém, e ele olha assim, olha lá, não vai sobrar pedra sobre o quê? Se a igreja não sabe, e eu vou trazer aqui uma informação aqui, talvez uma informação quentinha para a igreja. Essa profecia, ela vai se cumprir. Olha, porque o que Jesus fala tem que se cumprir, irmão. Aleluia! Não ficará pedra sobre pedra. Ele sai do templo. Estava pregando, ministrando no templo. E aí os discípulos disseram, como se dará tudo isso? No ano 70, para se cumprir, porque o nosso Deus é Deus de promessa. Amém. O que Jesus fala se cumpre. No ano 70, depois de Cristo, um general, um tal de Tito, general romano, sitia toda Roma, toda Jerusalém, me desculpe, e destrói o templo em Jerusalém, porque ele disse, não restará pedra sobre pedra. Eu lembro, João capítulo 15 vai falar da figueira, irmãos. Que nós somos os ramos. E aquele ramo que não der fruto será lançado aonde? No fogo. Está falando para os crentes, irmãos. Para nós, não é para ímpio, não. Aleluia! Jesus está voltando. E nós, porque
Pedro vai dizer que o juízo começará pela casa do Senhor. Eu sou a videira verdadeira. Quem não estiver em mim, ou quem não produzir frutos bons, serão lançados no fogo, irmão. E agora aqui os discípulos, que vai falar de princípio das dores, e ele fala aqui no verso 4 aqui: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou quem? Eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. Irmãos, ele está falando tudo isso porque esses eventos estão acontecendo no mundo, na terra. Terremoto, maremoto, guerra, rumores de guerra, fome, peste. E se aí se eu fizer uma pesquisa aqui, existe um país que, meu Deus do céu, parece que aquela fome não acaba nunca, é a África, irmãos. Parece que não se acaba nunca. Nós enfrentamos, há uns 4, 5 anos atrás, a pandemia, não foi, irmão, do coronavírus, foi isso? Princípio das dores, mas ainda não é o fim. Aqui tem homens aqui por trás de mim aqui que sabem da história. A gripe espanhola, irmãos. É verdade, irmão? Matou milhares de pessoas. Mas ainda não é o fim. E como será esse fim? Como é que vai ser esse fim? Se estamos passando pelos princípios, ou princípio das dores. Se estamos vendo profecias do Senhor se cumprindo por aí. Porque Ele falou, não restará ou não ficará pedra sobre pedra. Dê glória à igreja. Glória a Jesus, aleluia. O apóstolo Pedro, ele vai dizer em uma das suas cartas, porque eles perguntam a respeito do fim dos tempos ou do fim do mundo. Tem gente, irmão, tem até crente que crê que o mundo não vai ser acabado. Sabia disso? Tem crente, irmão, que acha que isso aqui vai ficar para sempre. Mas a profecia do nosso Senhor Jesus Cristo, ela tem que se cumprir e ela está se cumprindo. Aleluia. Glória a Deus. Amós falou assim: ai daqueles que esperam que o dia do Senhor será um dia de luz. Não, será um dia de trevas. Mas para nós, apesar de todos os eventos, é a vitória final da igreja do Senhor. Aleluia. Tem que se cumprir. Glória. Tem que se cumprir. E nesse eventos sucessivos, aí vão surgir aqueles, olha, eu sou o Cristo. E eu não preciso, você precisa ir para muito longe não, irmãos. Eu vou falar aqui do indivíduo que o pastor João deve saber, o Henrique Cristo, irmão, aquela criatura caricata, que algumas pessoas seguem a ele. Quem nunca ouviu falar em Jim Jones, que se intitulava um Cristo, e que muitos seguidores, se você não tiver essa informação, pode pesquisar na internet. Muitos seguidores que seguiram a ele, morreram, praticaram suicídio, porque ele tinha um poder de convencimento incrível. Agora, irmãos, a igreja do Senhor, ela não está desavisada, viu? Porque Cristo falou que eu voltarei. Ninguém sabe quando é. A Bíblia diz que nem o Pai sabe. Mas Ele vai voltar. Ele está voltando. A promessa.
E esse livro aqui de Mateus, capítulo 24, é um preparo para nós cristãos, não é para ninguém lá fora não, irmãos. Porque a impressão que se dá, eu já conversei com um crente, irmão, que até crê que Cristo não vai voltar. Quem aqui crê que ele vai voltar? Levanta a mão. E aí dói no meu coração quando Pedro diz que o juízo começará pela casa do Senhor. E aí muitos aparecendo no nome dele. Esse Jim Jones, que se titulava o tal, não é? Ele tinha seguidores, muitos seguidores, a ponto de ele influenciar pessoas a praticarem suicídio, irmãos, porque achava que ele era Deus. Mas nós temos um único Deus chamado Jesus Cristo. A igreja não vai cair em conta carochinha. Olha, Cristo está ali, Cristo está aqui, está não, irmão. Porque a Bíblia diz que quando ele descer do céu, vai ser feito um alarido, um barulho, e todo santo verá quando nosso Senhor Jesus Cristo raiar nesses céus aqui. Aleluia. A profecia se cumpre no ano 70 depois de Cristo. E ele fala aqui, irmãos, verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. E aí, irmãos, tem uma questão aqui para nós aqui. Alguns geólogos, geógrafos, eles creem que o Brasil, né? Eles dando a localização geográfica, porque como é que surgem os terremotos? Existem, só um pouquinho, permita aqui um pouquinho de ciência, por favor, certo? Por quê? Só que Ageu, capítulo 6, fala assim, ó, o Senhor falando assim, ó, eu vou bater com os meus pés na terra. Quando você vê um terremoto por aí, embora a ciência explique da sua forma, é Deus, irmão, batendo com o pezinho dele. Me permita a expressão. Está lá em Ageu capítulo 6. Por quê? Cientificamente falando, existem as placas tectônicas que estão no fundo do mar, e quando elas são assim emparelhadas. E quando elas sofrem qualquer abalo, aí uma sobe e uma desce. Aí está explicado porque o mar fica meio que balançando, e dependendo do volume do terremoto, que eles falam da escala Richter, ela se movimenta com mais força, aí acontece o que, irmão? As grandes ondas chamadas o que? De tsunamis. Só que isso é Deus. Por mais que a ciência explique, Jesus falou, eu estou voltando, viu, igreja? Se acordem, se preparem que eu estou voltando. Ei. Olha, irmãos, pasmem vocês. Existem terremotos. Você sabia que são provocados? A ciência, ela faz isso. Sabe para quê? Para causar terror, pânico na humanidade. Não é só de ordem da natureza, não. É porque o homem, ele é perverso, irmão. Mas eu quero dizer que nesta noite, independente de qualquer coisa, Jesus, ele está voltando. Aleluia! Ele vem buscar a sua igreja. Aleluia! O apóstolo Paulo vai dizer, pensai nas coisas que são do alto ou são de cima, porque elas são eternas. Jesus está voltando e nós, como igreja, estamos vendo os eventos, irmãos. Aleluia! Vendo tudo. E aí, ele vai, esse capítulo também vai englobar também o mundo da política. E aí, irmãos, está aqui no texto, não estou pregando heresia, não. Feliz é a nação cujo Deus é o quê? É o Senhor. Ele vai falar aqui no texto. Rumores de guerras. Nação contra nação. Reino contra reino. Haverá pestes, fomes. E aí, essa questão do terremoto
em vários lugares, o que eu ia falar específico, alguns geólogos, mas o Brasil está livre disso, né? Porque é localizado na parte do centro da terra e coisa e tal. Mas ele está dizendo, haverá terremoto em vários lugares. Aqui próximo, vocês foi em Igaraçu, teve um tremorzinho, não foi? Vocês foi em Igaraçu? Caruaru, isso mesmo. Teve um tremorzinho, irmãos. Lembra Atos capítulo 27? Quando Paulo ia para a Itália, e aí entra em navio, sai de navio, entra outro navio, sai de navio. Aí no último navio que eles estão lá, todo mundo lá, aí sopra um vento bem suave, irmão, que ninguém deu conta. Teve um tremor aqui, em Caruaru, tremorzinho. Aí sopra um vento aqui, ninguém deu conta. Ah, é só uma ventania. Mas foi Deus avisando que depois iria vir uma ventania muito forte. A Bíblia vai falar que depois daquele vento, daquele ventinho, aí veio um vento chamado Euroaquilão, que é uma espécie de tufão, irmão. O que é ciclone, tornado. Onde ele chega, sai devastando tudo. É porque a profecia tem que se cumprir. Aleluia! E nós temos que nos preparar. Esse assunto de escatologia é muito chato, sobre o fim dos tempos. Porque tem crente, irmão, que anda por não me permita aqui ler e entender. Porque eu já conversei com crente, irmão, que não crê no fim do mundo, não crê na volta de Cristo. E essa sessão aqui fala no fim do mundo, fala da vinda dele. E vou dizer mais uma vez, Jesus ele está voltando para se cumprir a profecia dele. Aí ele vai falar aqui, ó. Aí ele fala aqui, ó. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Quem são esses muitos? Somos nós, irmão. Mas a igreja aqui está avisada que Jesus Cristo, olha, vão aparecer falsos profetas, mas vocês não creem nisso. Nós não cremos, cremos em Jesus Cristo e que Ele está voltando, irmão. Aleluia! Vai ter que se cumprir. Olha. Veja o que ele vai dizer, irmão, uma coisa muito séria aqui. Está falando no meio, tanto da igreja, como agora como dos crentes. Ele vai falar no verso 10. Nesse tempo de tribulação, de maremoto, de terremoto, de tufão, de fome, de peste, de tudo que não presta. Ele diz assim, ó, nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns. Isso aqui é novidade agora, irmãos? Isso aqui não é novidade. Ele diz, nesse tempo, que tempo? Esse tempo, princípio das dores. Muitos se escandalizarão, irão trair uns aos. E aí, irmãos? Aqui engloba tudo. Olha, os seguidores de Cristo e os não seguidores. Nesse tempo, lembra Sodoma e Gomorra? Se casavam e se davam em casamento. Sabe o que é? Era se casar aqui, termina e casa-se com outro. E esse não é o tempo também não, irmãos? Mas dê glória que ele nos avisando que ele está voltando. Glória a Jesus. Se casavam e se davam em casamento. Ou seja, olha, eu me casei, eu não estou gostando dela não. Aí separa e casa com outro ou com outra. O que eu estou pregando ou ministrando nessa noite, irmão, está acontecendo. Receba, que é da parte do Senhor Jesus. Aleluia, glória. Lembra, Mateus capítulo 10 vai falar das cidades impenitentes, das cidades desobedientes. Jesus ele faz milagre. Se você for olhar os textos, você vai ver que Jesus, a cidade que ele faz mais milagres é em Cafarnaum. E foi a cidade que ele mais foi